Gostaria de trazer uma palavra para você hoje. O tema da ministração é 3 dias sem Jesus. Para você que gosta de anotar, é 3 dias sem Jesus. O Senhor, Ele me incomodou, Ele tem falado comigo, né? Há um tempo atrás eu achava que era impossível ouvir a voz de Deus. Há um tempo muito longe, eu achava que era impossível ouvir a voz de Deus. E ultimamente o Senhor tem me incomodado, Ele tem falado comigo, que Ele está sentindo falta, ou seja, o próprio Deus, Ele sente falta de uma igreja que tem intimidade com Ele. Deus, Ele está preocupado com a igreja dos últimos anos. Eu vou dizer para você por quê. Nós olhamos para muitas igrejas, para muitos lugares, acreditamos que houve um grande avivamento. Porque antigamente a igreja grande tinha 200, 300 pessoas, hoje tem 10 mil, 15 mil. E nós falamos, meu Deus, que avivamento. Mas quando você entra na vida das pessoas, as pessoas não têm intimidade com a palavra. As pessoas não têm intimidade com Deus. Você está entendendo? São pessoas que conhecem Deus de ouvir falar. E o próprio Deus está preocupado com isso. Imagine um pai, imagine o coração de um pai que não tem intimidade com o próprio filho. Imagine o coração do pai que não tem intimidade com o próprio filho. O pai fica esperando o filho acordar e dizer pelo menos bom dia, mas o filho levanta e se vai. Não diz nem bom dia. Deus está preocupado, amados, com a igreja dos últimos anos. Deus está preocupado. E Ele tem falado muito comigo a respeito disso. Para ser sincero, hoje eu tenho chorado muito. Porque Deus ele tem me incomodado muito a respeito disso. Muito, muito. Livro de Lucas, capítulo 1, deixa eu ver aqui, capítulo 2. Capítulo 2, verso 43. Capítulo 2, verso 43 do Evangelho de Lucas. Regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, que eles viriam de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os seus parentes e entre os conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim? Por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuras? Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Só até aí. Amados, deixa eu destacar aqui para vocês quem era José e quem era Maria. Primeiro, eles eram pessoas de extrema confiança de Deus. Né? Há um tempo atrás, nós mesmos, evangélicos, por falta de conhecimento, detonamos Maria muitas vezes, não é verdade? Detonamos Maria muitas vezes. Falamos muito mal de Maria muitas vezes, falamos mesmo. Nós, evangélicos, acabamos com ela. Só que, na verdade, a Maria era alguém que alcançou o coração de Deus. É tão certo isso, que está escrito, você quer ver? Nós vamos ler. Aqui mesmo no livro de Lucas, capítulo 1, verso 26, volta a sua Bíblia um pouco, volta uma página da sua Bíblia aí. Capítulo 1, verso 26. Livro de Lucas mesmo. Olha só. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria.
E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, porque o anjo trouxe essa saudação para Maria? Porque o próprio Deus, olhando lá do céu, ele achou graça em Maria. E Deus precisava de alguém para que o plano dele fosse estabelecido aqui na terra. E se ele precisava usar alguém, então ele achou em Maria a pessoa com quem ele poderia fazer com que o plano dele se cumprisse. Amém, gente? Isso é Maria, uma pessoa que alcançou o coração de Deus. E quem era José? Mateus, capítulo 1, verso 18. Coloca ali para nós, filho. Mateus, capítulo 1, verso 18. Olha só o que está escrito. E além do mais, Deus falava com Maria, porque o anjo veio falar com Maria. Amém, gente? Sim ou não? Mateus, capítulo 1, verso 18, vai falar de José. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mais o versículo. Então José, seu marido, sendo justo, a não quis infamar e intentou deixá-la secretamente. Pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém, gente? Então, deixa eu dizer, Maria, primeiro, era uma pessoa que achou graça ao coração de Deus. Deus se agradou de Maria. E José era uma pessoa que vinha da descendência de Davi. E Deus também achou graça em José, tanto que falou com José também. Né? José, amados, era um casal que Deus confiou neles o seu filho. Confiou neles o seu filho. Você deixaria o seu filho com qualquer um? É lógico que não. Você só deixaria o seu filho com alguém que você confiasse 100%, ou não é? E Deus confiava, acreditava em Maria. E a Bíblia diz que então Jesus nasceu, e ele foi crescendo, e quando ele chegou aos 12 anos de idade, e de ano em ano eles iam ao templo. E quando ele chegou aos 12 anos de idade, ele foi ao templo, em Jerusalém. Só que nessa viagem, amado, aconteceu algo estranho, se falando de José e de Maria. Porque na volta, quando eles estavam voltando de Jerusalém, do templo, eles esqueceram Jesus. Eles esqueceram Jesus. Agora, qual que é o problema de esquecer Jesus, amados? A Bíblia diz que, primeiro, eles esqueceram e não perceberam que tinha esquecido Jesus. Ou seja, eles estavam insensíveis à ausência do próprio filho. Amados, quantas vezes nós, na caminhada com Jesus, deixamos Jesus para trás e nem percebemos. A Bíblia diz que eles não mudaram a rota, não mudaram a caminhada, eles continuaram na caminhada, mas porém, eles não perceberam que Jesus não estava entre eles. Não perceberam. Continuaram caminhando, acharam que Jesus estava lá, e não, está com os outros ali, ou Jesus deve estar por aí, e continuaram caminhando. Não perceberam que Jesus não estava mais lá. Amados, isso é um perigo. Isso é um perigo. Quando nós nos tornamos insensíveis à presença dEle. É um perigo muito grande. Talvez existam aqueles que nunca teve intimidade, então nunca teve sensibilidade, então não sabe o que é Jesus está perto ou Jesus está longe, tanto faz, é indiferente para ele. Mas para aquele que tem intimidade com ele, que anda com ele, não consegue passar um dia sem ele. É verdade ou não é? Não consegue passar um dia sem ele. Agora, o que aconteceu com José e com Maria, não sei. Mas já fazia um dia em que eles estavam andando, e Jesus não estava com eles. Eles estavam insensíveis à ausência de Jesus. Segunda coisa que eles cometeram, segundo erro que eles cometeram, é achar que Jesus estava com os parentes deles. Eles confiaram, não, Jesus está lá com os nossos parentes, com os nossos amigos. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, meu amado. Eu tenho certeza que o pastor Douglas, pastor Irineu, pastora Eleísa, pastora Eliana, pastora Adriana, pastora Casturina são pessoas de Deus, sim ou não? Deus está com eles, sim ou não? Mas o fato deles andar com Deus não quer dizer que eu estou com Deus por causa deles estar com Deus.
A intimidade que eles têm com Deus não é a mesma que eu tenho. Está entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? Eu não posso viver dependurado na fé deles. Ah, Jesus está com eles, então eu vou andar com eles, está tudo certo. Eles acreditaram que Jesus estava entre os parentes, não é isso? Vamos lá no texto para nós vermos aqui. Primeiro, versículo 2, começando no 43, né? Primeiro, no 43, 2:43. Primeiro, eles não perceberam que Jesus não estava mais lá. Eles não perceberam. E no 44, eles pensaram. Olha, quando eles, não, é 2, Lucas 2:43. E no 44, eles acreditavam que Jesus estava com aqueles que estavam indo. Primeiro, eles não acreditavam que, ou seja, Jesus ficou para trás e eles não sentiram a falta de Jesus. Regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o soube nem José nem sua mãe. Ou seja, o menino ficou para trás e eles nem tchum. Eles não deram falta do menino. Aqui nós estamos falando de pai para filho, mas eu estou falando de uma igreja que caminha, que consegue caminhar. Quando eu falo de igreja, eu falo de nós, eu falo de mim. Tá bom, gente? Não estou falando do templo, e também não estou generalizando a situação. Eu falo de mim, eu estou falando de uma igreja que consegue caminhar sem sentir a ausência de Jesus. Quando Jesus, antes dele subir, ele disse assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o Espírito Santo para ficar com vocês. Quando eu falo da ausência do Pai, eu falo da ausência do Espírito Santo na nossa vida. Pessoas que conseguem caminhar sem a presença dEle. Sem ter intimidade com Ele. Mas no versículo 44. Aí no 44, pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, e andaram caminho de um dia e procurava entre parentes e conhecidos. Primeiro, eles acharam que estava com os outros. O meu pai foi um homem de oração. Um homem de busca. Ele não sabia ler, meu pai não sabia ler. Mas era um homem de busca, um homem de oração, mas eu não posso estribar na fé que meu pai tinha. A Bíblia diz que o pai não salva filho, filho não salva pai, esposa não salva marido, e daí por diante. É verdade ou não é? O pastor Douglas não vai me salvar, amados. Por mais que eu queira ser obediente, ele não vai me salvar. A minha salvação depende de mim. Porque o que Jesus tinha que fazer também, ele já fez. Ele não tem que fazer mais nada, ele já fez. Agora, a minha salvação depende de mim. Depende de mim, é eu que tenho que procurar a ter uma intimidade com Ele. É eu que preciso procurar a andar com Ele. Terceiro erro que eles cometeram. Primeiro, eles estavam insensíveis à ausência de Jesus. Eu não sei você. Mas eu acho que foi ontem. Não sei se foi ontem, sábado ou sexta-feira, que eu levantei sem ter aquele diálogo com ele, né? Eu levantei da cama sem ter aquele diálogo. Gente, eu parecia que estava faltando alguma coisa. Parecia que estava faltando alguma coisa, enquanto eu não parei para conversar com ele. Porque quando nós fazemos uma aliança com Ele, e sabe, Senhor, eu vou andar com o Senhor, eu quero que o Senhor ande comigo, é uma aliança. É impossível eu ficar 2 dias e a Simone não estar em casa e eu não sentir a falta dela. Está entendendo? É uma aliança. É impossível eu sair de casa, ficar um dia fora e ela não sentir a ausência. Está entendendo? E eles andaram um dia e Jesus não estava. E da mesma forma é Deus. Porque eu fiz uma aliança com Ele. Você fez uma aliança com Ele. Nós não podemos ser insensíveis à sua ausência. Porque na verdade Ele não se afasta de nós. Não foi Ele aqui que deixou os pais no templo. Mas foi os pais que deixou Ele no templo. Foi embora e deixou Ele para trás. Está entendendo? As pessoas que deixam o Senhor. E não o Senhor que deixa as pessoas. É as pessoas que deixam o Senhor. O pior de tudo, você sabe o que é?
não é o pior de tudo não é as pessoas se perderem. O pior de tudo é aonde as pessoas têm se perdido. Já viu a parábola das dracmas? Aonde as pessoas estavam perdidas? Aonde a dracma tinha se perdido? Dentro de casa. Amém, gente? Terceiro erro, aqui no 42 mesmo, procurar Jesus em lugar errado. Eles foram procurar entre os parentes. Quantas vezes na nossa vida nós temos 1 milhão de problemas, porque deixamos Jesus para trás, desviamos do seu propósito, do seu caminho, da sua vontade, deixamos Jesus para trás. E ao invés de procurar o Senhor no lugar certo, nós vamos procurar no lugar errado. Não procurar no lugar errado. Vamos levar os nossos problemas para as pessoas que não têm nada a ver. Sexta-feira eu cheguei no trabalho. Aí um vizinho, gente, conversei com ele pouquíssimas vezes. Mas o G. Anderson, não sei se foi o G. Anderson, se foi o Jairo, que falou para ele, o rapaz que está aí, ele é um pastor da igreja lá, ele mora aqui embaixo, rapaz. Aí ele chegou de carro e falou, pastor, eu preciso falar contigo. Eu falei para ele, depois eu vou lá na sua casa então. Daí ele falou, vou ficar aqui uns 40 minutos. Eu falei, não, então vou agora. Porque na verdade nós não podemos perder tempo, é verdade ou não é? Não podemos. Em 5 minutos pode acontecer um montão de coisas, gente. Pessoas podem morrer, pessoas podem nascer, pode cair um avião, pode subir um avião, é verdade ou não é? Em fração de segundo pode acontecer 1 milhão de coisas. Eu disse para ele, não, vou lá agora então. Ele falou, não, espera um minutinho que eu almoço e já vou aí. Aí ele foi lá na casa dele, almoçou rapidão e foi lá falar comigo. Daí ele falou para mim, pastor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Aí eu falei para ele, o que foi, filho? Aí ele começou a contar a história dele, a filha dele, sabe? Infelizmente, se nós não abraçarmos, se nós somos insensíveis também com as pessoas, o mundo abraça. Está entendendo? Se nós não cuidarmos dos nossos filhos, dos nossos jovens, o traficante vai cuidar. Infelizmente é assim. Se nós não dermos atenção, por exemplo, escuta aqui, maridos, se você não der atenção para sua esposa, o mundo vai dar. Outras pessoas lá fora vai dar. Está entendendo? Eu trabalhava numa empresa chamada Lapônia, em Sorocaba. E pensa num lugar para ter gente mal amada, principalmente mulheres. Aí a mulher faz o cabelo, o marido não percebe, mas quando chega no trabalho, 10 percebe. Nossa, ficou bonito o seu cabelo, né? Aí a mulher pintou a unha diferente, mudou só um tonzinho da cor, o marido não viu, mas chega lá no serviço, o camarada viu. Usado pelo capeta viu, sabe? Não é verdade. Vocês dão risada, mas é verdade. Marido, isso serve para nós homens. Serve para nós homens. Uma vez eu fiz uma dinâmica na igreja, pedi para que os homens saíssem e pedi para que as mulheres tirassem um pé da sandália e colocassem aqui na frente. Né? E depois os homens voltou. Aí eu falei, agora você vai vir aqui pegar a sandália da sua esposa e colocar no pé dela. A gente deu uma confusão. Porque o marido não sabia qual era o sapato que a mulher usava. Você está entendendo? Aí o cara não conhece nem a esposa. Mas quando chega lá no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, ou usado pelo capiroto, conhece, amado. Não, você dá risada, mas é verdade. Conhece. Então presta atenção, dê atenção para o seu filho. Dê atenção para a sua esposa, dê atenção para o seu marido. Sabe? Dê atenção. Uma vez, estava no trabalho, daí eu nunca escondi nada disso da minha esposa. Eu sempre falei para minha esposa. No começo ela era muito brava, mas eu não podia esconder, né, gente? Eu não podia dar legalidade, sabe? Aí um dia, no trabalho assim, trabalhava no Hospital Santa Lucinda, aí uma moça começou a reclamar da vida, uma mulher começou a reclamar da vida, porque falou que o marido jogava futebol de segunda a segunda. Ele trabalhava de cabeleireiro durante o dia, e durante a noite ele ia jogar futebol. Ela falou para mim, Marcelo, eu não tenho marido. Eu falei, o azar é dele, né? Quando eu falei o azar é dele, eu não sei o que aconteceu na cabeça dela, gente.
Falei, o azar é dele, porque daí eu não sei o que aconteceu na cabeça dela, porque daí toda reunião que ia ter, ou qualquer coisa, ia almoçar, ela ia junto. Chegou um momento que você fala, filha, para aí. Você entendeu? Você vai ter que conversar com seu marido, né? Mas se você não der atenção, o filho do capiroto vai dar. Se você não cuidar do seu filho, o traficante vai cuidar. Mas enfim, vamos voltar lá, na onde nós estávamos, que eu perdi agora metade do foco aqui. Ah, sim. Aí, o rapaz veio conversar comigo, mas eu sou pastor. Eu falei para ele, gente, vamos orar. Eu vou ver se eu consigo envolver, conversar com a sua filha, ou, sei lá, levar ela numa reunião de célula na minha casa. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ajudar essa família. Eu fico incomodado quando eu vejo alguém sofrendo, porque o diabo colocou uma pressão em cima da vida deles, e eu fico incomodado se não fazer nada. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas antes de mim, ele já tinha conversado com outras pessoas. Você está entendendo? Procurar ajuda, ou seja, procurar o Senhor no lugar errado. Procurar Jesus no lugar errado. Quando você está com um problema no seu carro, amados, você não leva ele para o médico, é verdade ou não é? Você leva no mecânico. Leva no André. Cadê o André? André, leva no André, né? Agora também tem o João aqui, né, João? Então você leva no mecânico. Se você está com um problema na sua vida, você tem que procurar quem, gente? O Senhor Jesus. Não adianta você procurar seu tio, sua tia, sua avó, se eles não tiverem solução para o seu problema. Eles procuraram Jesus no lugar errado. Tudo bem, foi entre os parentes. Mas os parentes também estavam sem Jesus, porque Jesus não estava lá. Está entendendo? Um sem Jesus, procurar o outro, procurar Jesus no outro sem Jesus. Você entendeu? Um que não estava bem espiritualmente, vai procurar Jesus no lugar onde o outro também não estava. Procurando Jesus no lugar errado. Quando eles chegaram lá, Jesus também não estava lá. Jesus não estava lá. E você sabe o que é pior, amados, disso tudo? É que quando nós ficamos insensíveis, em primeiro lugar, a respeito da ausência de Jesus, e começamos a procurar em lugar errado, nós começamos a acusar as coisas, ou acusar pessoas. Porque ninguém é perfeito. Em todo lugar que nós entrarmos, vamos encontrar pessoas com defeito. Eu e o Hermes estávamos conversando com a pessoa quarta-feira, né, Hermes? A pessoa falou, não, eu saí da igreja porque eu vi muito defeito. Mas, gente, defeito você vai achar em todo lugar que você for. Ninguém é perfeito. Jesus não agradou todo mundo. E ele era perfeito, e ele não agradou todo mundo. A tal ponto que com 33 anos mataram ele, gente. Mataram porque ele não agradou todo mundo. Então você vai encontrar defeito em qualquer lugar que você for. Problema você vai encontrar em qualquer lugar que você for. Mas só que tem um porém, procure Jesus, ou vai conversar a respeito da sua vida espiritual com pessoas que podem te ajudar espiritualmente. Agora, um falido procurar ajuda com outro falido, foi o que aconteceu ali. Eles já estavam sem Jesus. Eles foram procurar no lugar onde Jesus não estava. Um falido pedindo ajuda para outro falido. Está entendendo, gente? Está entendendo? Isso não funciona. Não funciona. Quando eu cheguei de Sorocaba, eu fui trabalhar em Piraí. Nós trabalhando lá, eu falei, pastor Isaías, o senhor deixa o Douglas me discipular? Daí ele falou para mim assim, você que sabe. O pastor Isaías me disse, você que sabe. Eu falei, então deixa o pastor Douglas me discipular, deixa o pastor discipular a gente. Porque você tem que andar com pessoas que podem te ajudar. Procurar Jesus aonde está Jesus. Quando você olha para um homem de Deus, você vê Deus na vida dele, é verdade ou não é? A Bíblia diz que o Espírito, ele testifica. Ele testifica, a Bíblia diz isso. Mas agora, quando a pessoa está insensível, qualquer pessoa para ele está cheia do Espírito Santo. Quando a pessoa está insensível, qualquer pessoa para ele está cheia de Deus. Porque ele está insensível, tanto faz Jesus estar aqui quando não está.
Aí se a pessoa der um reteté aqui, pronto, é Deus que está ali. Está entendendo, gente? Pois bem, vamos lá. Eu notei aqui alguns lugares em que nós podemos encontrar Jesus. Eu anotei aqui. Bom, em primeiro, Mateus capítulo 6, verso 6. Coloca lá para nós. Mateus capítulo 6, verso 6. Aonde nós vamos encontrar Jesus? Em primeiro lugar, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, ao teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Pastor, mas eu já pequei. Como que eu vou entrar no meu quarto e orar? Deus não vai ouvir. Deus vai ouvir, amados. Deus vai ouvir. Deus não está preocupado com quem você foi ontem. Deus está preocupado com quem você vai ser a partir de agora. Então, se você tem afastado, tem andado longe do Senhor, entra no teu quarto e procura Ele, você vai encontrar. Amém, gente? Pastor, aonde eu vou? Lugar certo, um lugar certo. Vai lá para o seu quarto. Dobra o seu joelho e fala, Senhor, eu estou aqui. Amém? Primeiro. Segundo lugar. Segundo lugar. Livro de Jó, capítulo 1, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. A Bíblia diz que ele era um camarada fiel, temente a Deus e que desviava do mal. Olha lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Amém? Olha aqui para mim, eu vou explicar para você. Como pastor, como que eu vou encontrar Jesus aí? Simples. A partir do momento em que você se esforçar para desviar do mal, Deus vai achar graça em você. O problema é que nós, às vezes, não fazemos força para desviar do mal. E existem coisas que aparentemente são boas. Ou seja, são boas. Porque na mente de muita gente o diabo vai chegar com chifre, rabo e com tridente, né? Não, amados. Não é assim que ele chega, não. Ele vai chegar naquele filezinho. Sabe aquela menina que você acha uma gata, é daquele jeito que ele vai chegar. Ou aquele bombadão, tipo quem? Hã? Sei lá, eu não vou me comprometer. Amém, eu não vou me comprometer. Mas é assim que ele vai chegar bonitão, amado. Ele vai chegar vestidão no anjo de luz. Ele vai chegar na forma de carro importado. Ele vai chegar na forma de dinheiro fácil. É assim que ele vai chegar. Mas quando você não está insensível à ausência do Senhor, ou seja, quando você está sensível à presença dele, você vai identificar. E aí você vai fugir do mal, amados. E quando você começa a se esforçar para fugir do mal, aí Deus começa a entender, não, esse daqui está fugindo do mal. Ele está tentando se aproximar de mim. Amém? 3. Livro de Oséias, capítulo 6. É isso. Capítulo 4, verso 6 do livro de Oséias. Coloca lá para nós. Capítulo 4, verso 6 do livro de Oséias. Aonde eu vou encontrar o Senhor? Como que eu faço para ter mais intimidade, para andar com o Senhor? O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ou seja, em outra tradução está escrito assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Era aquilo que eu estava falando no começo. Era aquilo que eu estava falando lá no começo da ministração. As igrejas por aí estão cheias. Mas pessoas que têm intimidade com a palavra são poucos. Eu não vou comprometer ninguém. Mas se eu fizer uma pergunta aqui, quem leu a Bíblia hoje? Você entendeu? Quem leu a Bíblia hoje? Quem tirou 5 minutos para ler um texto? Você entendeu? Amados, nós só vamos conhecer o Senhor através da palavra dele.
Jejum e oração é bom, mas jejum e oração não vai revelar o Senhor para você não, amados. O Senhor se revela através da sua palavra. É só aqui que você vai conhecer o Senhor. E se você não tiver intimidade com a palavra, você não tem intimidade com Deus, não adianta. Você vai conhecer o Senhor aqui. É aqui. O meu povo perece por falta de conhecimento também. Não lê, não tem intimidade. Aonde eu vou encontrar o Senhor? Aqui. Se você começar a ler, você vai conhecer o Senhor. Amém, gente? 4. Não, 4 já falei, né? 5. Pratique a gratidão. Quantas pessoas aqui já foram alcançadas pelo Senhor, já foram abençoadas? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Todos praticamente, né? Agora é lógico, todos nós somos gratos ao que Deus fez, é verdade ou não é? Sim ou não? Todo dia que eu levanto, gente, eu agradeço a Deus. O irmão Luiz está falando muitas vezes, né? Eu agradeço a Deus pelas coisas que Ele fez por mim. E não é só na hora que levanto. A cada hora que passa, amado, é motivo para agradecer ao Senhor. Se você soubesse quantas pessoas morrem, eu não tenho esses números aqui, de acidente ou de alguma coisa no Brasil, e nós estamos vivos. O Brasil é o 4º país que mais desenvolveu no mundo, nos últimos 12 meses, não sei se você sabe disso. O Brasil ficou atrás da China, dos Estados Unidos e do Reino Unido. É o 4º país que mais cresceu, mas é o país que mais desemprega. E você está empregado. E você está empregado. Você entendeu? Tem pessoas que conseguiram emprego em momento em que o Brasil está desempregando. Está entendendo? É um motivo para glorificar a Deus ou não é? É motivo para exercer a gratidão ou não é? A semana passada, uma irmã sobrinha minha, que é a filha da minha irmã mais velha, mas foi criada com a minha mãe. Na verdade, meu pai registrou ela, enterramos ela. Ou seja, a minha família enterrou ela semana passada. Por causa desse vírus que está matando todo mundo por aí. Mas a sua casa ainda não foi atingida, é verdade ou não é? É motivo para agradecer a Deus. Exercer a gratidão, não só no final, não só depois que todo mundo tiver vacinado. Mas é motivo para agradecer a Deus agora. E outra, eu quero lançar uma palavra profética sobre a sua casa. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Amém, gente? Praga alguma chegará à sua tenda. Então pratique a gratidão. Pratique, seja grato. E como mais eu posso, aonde mais eu posso encontrar ao Senhor? Eu vi o pastor postando um vídeo. Eu acho que foi ontem. Eles estavam fazendo um trabalho de ajuda social, né? Foi ontem, né? Eu vi o pastor aí, pessoal, estamos mais uma família alcançada, glória a Deus. Se envolvendo com as coisas do reino. Aonde eu posso encontrar o Senhor? Se envolva com as coisas dele. Se envolva com as coisas de Deus. Porque se as coisas é de Deus, ele vai estar lá, gente. E se você se envolver, com certeza você vai encontrar ele ali. Faz 2 anos, agora dia 15 de julho, vai fazer 2 anos que eu mudei para Curitiba. Dia 15 de julho faz 2 anos, parece que foi ontem que eu cheguei aqui, mas já vai fazer 2 anos. E nesse período eu fiquei muito preocupado, porque quando eu estava construindo lá em Sorocaba, que eu contei para vocês aquela vez, ó, que pegou fogo na casa e que ficou... Aí um pastor me chamou e me deu um conselho. E um conselho muito certo, na verdade. O apóstolo Paulo falou, cara, cuide primeiro da sua casa para depois cuidar das coisas de Deus. O apóstolo Paulo disse isso, é verdade ou não é? Ele falou isso. Então uma das coisas que me preocupa muito é dar um conforto para minha família, colocar minha família num lugar deles, que amanhã ou depois, amados, a vida da gente é um sopro, né? No sábado nós estávamos fazendo planos, eu e o irmão Ademir. Na segunda-feira estávamos enterrando ele. Então, a vida da gente é um sopro, a gente não sabe. Então eu me preocupo em correr, mas
Quando chegou no mês de maio, Deus falou, Marcelo, do mês de junho você não passa. Se envolva. Se envolva. E aí já algumas famílias que nós estávamos evangelizando e fomos atrás e começamos, no dia 23 começamos a célula. E lá na célula nós começamos isso que eu estou falando para você aqui hoje. Porque Deus tem nos incomodado a levar as pessoas a terem intimidade com Ele. Não é isso, João, que nós estamos falando lá? Lógico, nós estamos compartilhando a palavra. Estamos fazendo a célula do jeitinho que nós aprendemos lá na Gênesis. Essa semana nós falamos sobre a graça, não foi? Que a pastora Castorina pregou na semana passada. Falamos. Mas nós estamos tentando levar as pessoas, principalmente aqueles que estão chegando agora, a ter uma intimidade com Deus, andar mais junto com o Senhor. Porque não adianta ter números. O que importa são os filhos. A multidão que andava com Jesus, amado, era mais de 5 mil. Mas Jesus tinha um particular com os discípulos. Amém, gente? Então se envolva com as coisas de Deus. Onde eu vou encontrar o Senhor? Se envolva com as coisas dele. Se envolva. Se envolva. Amém? E sexto, abençoe as pessoas que estão ao seu lado. Abençoe, sem medo de errar. Amém? Agora eu gostaria de falar para você quais são as características daqueles que estão longe do Senhor, aqueles que esqueceram Jesus. Livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 2. Sabe por quê? Porque nós achamos na nossa mente aqui, olha aqui para mim, na nossa mente, quem que deixou Jesus? É aquele que era drogado, daí ele veio para a igreja, passou um tempo na igreja, aí depois ele desviou-se da igreja e foi praticar as mesmas práticas, voltou para as drogas. Na nossa cabeça, quem deixou Jesus para trás foi esse. Sempre só ele, né? Ou a ex-prostituta que se prostituía. Aí ela aceitou Jesus, se batizou. Mas de repente ela teve, depois de 2, 3 anos, ela teve um problema na igreja, um problema com alguém. Então ela saiu da igreja e voltou para a prostituição. Na nossa mente é esse. Ou aquele que tinha um problema com álcool. Que ele era alcoólatra, vivia no semáforo pedindo moeda para tomar o corotinho. Aí ele veio para a igreja, se libertou. Aí depois de 2 ou 3 anos, ele teve um problema, então ele deixou tudo e voltou para o álcool. Na nossa mente, amados, quem deixou Jesus para trás foi só esse tipo de pessoa. Não é? Na nossa mente é. Mas olha aqui, o próprio Jesus dizendo, o próprio Deus dizendo, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. A igreja de Éfeso. Que não pode sofrer os maus. E puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolo e não são. E tu os achaste mentirosos. Característica de um bom crente, não é? Olha lá, ó. Colocou à prova os apóstolos, que dizem que era apóstolo, não era. Pode continuar, filho, vai lá, mais um versículo. E sofreste, tem paciência. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Característica de um crente verdadeiro, é verdade ou não é? Não, eu trabalho pelo nome do Senhor, eu não desanimo, eu vou para cima. Vai lá, mais um versículo. Agora, Deus dizendo, mas tem porém contra ti, que deixaste o primeiro amor. Vai lá. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Ou seja, era uma igreja caída. Mas tinha cara de crente. Agia como crente, falava como crente, trabalhava como crente, tinha tudo de crente, mas já estava caído. Não é isso que o texto diz ou eu estou enganado? Tinha tudo de crente. Tinha tudo de crente. Andava como crente, falava como crente, agia como crente, colocava falsos profetas à prova. Mas era uma igreja caída. Era uma pessoa que tinha deixado, era uma igreja que tinha deixado Jesus para trás. Não começou assim, a Bíblia diz no versículo 2, que deixaste para trás o quê? O primeiro, não começou assim, amados. Começaram bem, mas com o passar do tempo desviou o foco, perdeu o rumo, e ficou só com uma cara.
de quem servia. Mas por que eu estou pregando assim hoje? Você pode até achar duro, mas não é. Eu quero dizer para você que o Senhor está preocupado com a nossa alma. Ele nos quer de volta. O Senhor nos quer de volta. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor sente falta dos momentos em que você tinha com Ele, que você chorava na presença dEle. O Senhor sente falta. O Senhor sente falta do carinho, do afago que Ele fazia em você. Deus sente falta e Ele quer recuperar isso. O Senhor te quer de volta. Ele quer ter intimidade com você, assim como um pai tem intimidade com o filho. Sabe? O filho, quando chega na casa do pai, ele não pede: pai, eu posso comer um pão? Ele pede sim ou não? Ele come o pão porque ele está na casa do pai. Na casa da pastora Eliane tem um pé de mexerica. E a garrafa está sempre lá na mesa. Mas eu nunca precisei pedir para ela para chupar uma mexerica do pé ou para tomar um café da garrafa. E quando eu não pego, ela me oferece. E não é só comigo, é com todos os filhos. Está entendendo? Quando você chega na casa do pai, quando você tem liberdade com o pai, você entra por uma porta e sai pela outra, o pai está dizendo: não, filho, vem aqui, vem dar um abraço, eu quero um carinho, eu quero um afago. Olha, a benção sua está em cima da mesa. Se você não quiser tomar o café que está em cima da mesa aqui, pega uma fruta ali da árvore, pode pegar. É o pai dizendo. Ele quer ter intimidade com você de novo, de volta. Mas ele precisa que você se lembre de onde você o deixou. Qual foi a decisão mais sábia que Maria e José tomaram? Tudo tem um preço. Chegou um momento em que eles perceberam, procuraram em lugar errado, Jesus não estava lá. Opa, vamos voltar para trás então. Vamos voltar e procurar onde foi que nós deixamos, onde foi que nós erramos, onde foi que nós o esquecemos. Foi a decisão mais sábia que eles tomaram. Eles já tinham andado um dia, mas agora mais um dia para voltar. Porque o título da ministração é 3 dias sem Jesus. Porque eles demoraram mais um dia ainda procurando Jesus. Acharam Jesus só no 3º dia. Tem um preço. Tem um preço. Qual que é o preço? Voltar. Lembrar onde você caiu. Se arrepender. Para concluirmos aqui, já prepara aquele louvor para nós lá, para concluirmos aqui, a Bíblia fala de um jovem. De um jovem que chega no pai e diz: pai, eu quero a minha parte da herança que eu estou vazando. Eu não quero ter regras para viver. Porque qual que é o problema de vivermos na casa do Senhor? Porque nós temos regras. Nós não somos limitados. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 28, que se deres ouvido à voz do Senhor e obedecer, então essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Para sermos salvos, Deus já fez tudo, mas para sermos abençoados, existe condições. Ele já fez tudo. Agora, para sermos abençoados, existem condições. Precisamos ouvir a voz de quem? Agora, o filho chega no pai e diz: pai, eu não quero ter regras. Eu quero viver a minha vida. Dá minha parte da herança, eu vou embora. Não suporto mais a cara desses funcionários. Não suporto mais a cara desse meu irmão. Não suporto mais o senhor me chamando a atenção. Aí o pai então vai lá, pega a parte da herança, dá para o filho. E ele vaza, vai embora. Acha que vai viver a vida dele. Acha que vai ter a liberdade que ele tanto sonhou, amados. Só que a vida no mundo é ilusão. Saiu com a herança. E começou então a gastar, a desfazer tudo que o pai tinha dado. Chegou um momento que ele não tinha mais nada.
Talvez se cobrindo com jornal. Não tinha mais. Quando se fala de comida, amados, fala de alimentação da alma. Chegou um momento que ele se sentiu um inútil, não ninguém. Porque a alma dele estava faminta de alguma coisa diferente. Aí ele lembrou, opa, lá na casa do meu pai tem isso aí. E eu estou aqui, vivendo de qualquer coisa, eu preciso voltar para a casa do meu pai. O pai nunca abandonou, o pai nunca esqueceu. O pai nunca virou as costas para ele, o pai nunca deixou ele para trás. Quem saiu da casa foi ele. E a Bíblia diz que ele decide tomar o caminho de volta. E quando ele chega na casa, o pai então faz uma festa. Porque o filho voltou. Amém, amados? Como eu disse antes, o problema não é estar perdido, o problema é onde nós estamos perdidos. Porque às vezes estamos perdidos dentro da casa. Talvez eu estou falando com alguém que está lá do outro lado, ouvindo essa ministração através das redes sociais, do YouTube, não sei. Talvez estou falando com alguém que vai ouvir essa mensagem daqui a 2, 3 anos. Mas o certo é que o Senhor te quer de volta. Ele quer restaurar a intimidade, o relacionamento que ele tinha com você. Amém, gente?